E nessa lição de hoje nós vamos falar sobre a natureza do culto. E nós vamos trazer algumas explicações aqui, alguns pontos de vista que você com certeza vai ser edificado. O culto como um serviço a Deus. A Bíblia ela vai nos mostrar que servir a Deus, ou seja, né, uma vida de consagração, de entrega a Deus, ela é um culto constante que nós fazemos a Deus. Por isso que Paulo também diz lá em Romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto, ele não é para ser, vamos iniciar assim dessa forma, ele não pode ser um culto apenas na igreja com um dia marcado. O culto, ele deve ser um modo de vida, ele deve ser uma atitude, ele deve ser a nossa forma de viver para cultuar, para glorificar o nome do Senhor. O culto, portanto, ele expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece, ou seja, não se adora a Deus de qualquer maneira, mas isso nós vamos falar um pouco mais ali para frente. O culto, em segundo lugar, ele deve ser solene. O que é um culto solene? É algo que traz respeito, que é com respeito que se faz. E quando nós vamos falar de um culto dentro do templo, na igreja, no templo, porque igreja somos nós, né? Esse culto, ele deve ser solene no sentido de trazer respeito. E tem que ser um culto majestoso, porque assim como nós não nos apresentamos de qualquer forma diante de uma autoridade terrena, muito mais diante de Deus. Nós devemos nos apresentar com respeito e como Deus ele realmente é, né? Como ele é majestoso. E esse culto também, ele não pode ser destituído de significado e nem pode ser realizado de qualquer jeito, meus irmãos. Tem pessoas que acham que a gente ouve muito, né? Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. E isso acontece algumas vezes, algumas coisas extravagantes. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, faça-se tudo decentemente com ordem. O culto ele tem que ter uma ordem. Isso aí deixa claro que existe uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Não é assim de qualquer maneira, de qualquer forma. Não é assim como muita gente pensa, fazer coisas mirabolantes que extrapolam o bom senso, mas tudo com ordem, com decência, como o apóstolo Paulo ele nos ensina na palavra de Deus. Também, quando nós vemos em muitos lugares, infelizmente, né, em muitos lugares, nós vemos pessoas que elas não têm um domínio, não têm uma moderação própria, não têm um autocontrole, ela não sabe se pôr ou se compor diante de Deus. E tudo tem que ser feito de uma forma que traga edificação para a igreja. No terceiro ponto aqui, desse primeiro tópico, a revista nos traz algo que é interessante, que o culto é santo. Como o culto é santo, nós também devemos nos apresentar de maneira santa.
Quando eu digo santo, irmãos, eu não sou aqui um extremista radical, mas existem pessoas que se apresentam nos cultos, tanto homens quanto mulheres, com trajes que não glorificam a Deus, com roupas extremamente apertadas, decotadas, homens usando calças muito justas também, o que também não é algo bonito, pessoas, homens, que usam roupas extremamente coloridas, né? Aquelas cores berrantes, gritantes, outros que usam calças jeans e a calça mais baixa, assim. Muitas vezes eu já presenciei já pessoas subirem no púlpito para dar um testemunho, homens com uma calça que mostrava até a roupa de baixo desse homem. Então, se o culto é santo, eu devo me apresentar de uma forma santa. Deve haver um limite entre o santo e o profano, meus irmãos. Usar uma calça jeans, um homem no caso, não tem nenhum problema, desde que seja algo que edifique, que glorifique e que seja uma forma para edificação da igreja. E assim também para as mulheres. Assim também para as mulheres, para as mais jovens, para as casadas. Porque todo serviço cristão, ele é um culto, como nós dizemos aqui. Como eu já disse anteriormente aqui. É uma vida a serviço de Deus. E uma vida a serviço de Deus, ela cultua a Deus dentro e fora do templo. E quando ela está dentro do templo, principalmente dentro do templo, ela se comporta de uma forma santa, que glorifica o nome do culto. Qual é o propósito do culto? É culto dos jovens. É culto das irmãs. É culto de ceia. Não é esse o propósito bíblico do culto. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Nós celebramos a grandeza de Deus e os seus poderosos feitos. O culto, ele é uma celebração pelo que Deus é e pelo que ele faz. Nesse aspecto, então, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Cristo é a esfera, ou seja, ele é o lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Então, meus amados, se nós estamos cultuando a Deus e o culto é uma celebração a Deus, fica então entendido que este é o propósito verdadeiro do culto, que é glorificar a Deus, que é celebrar a Deus, que é adorar a Deus. E nós, algumas vezes, dizemos assim, eu não vou na igreja porque hoje é culto das crianças. Mas espera aí, se o culto é para Deus, não importa o título que esse culto tenha. Não importa se o culto é um culto de doutrina, como alguns dizem, né? Não importa se o culto é um culto de mulheres, se é um culto de homens, se é culto da mocidade, se é culto com a mocidade, com os jovens, ou se é um culto com os adolescentes, com as irmãs, com as crianças. Note que na palavra de Deus, lá na Bíblia, todos se apresentavam no templo. Todos. Homens, mulheres, crianças, todos. Basta você ver passagens do Antigo Testamento, quando o rei Josafá vai orar a Deus, quando ele vai falar com Deus, todo o povo estava em pé. Ele estava orando e todo o povo estava em pé. Todo o povo adorava a Deus. Enfim, hoje nós temos algumas divisões no culto no sentido de departamentos. Então, nós não podemos esquecer que o culto a Deus, ele não é departamentalizado. O culto a Deus sempre será um culto. Quando que não se cultua a Deus? Bom, Paulo, ele censurou lá os coríntios, na Santa Ceia, que você viu na aula passada,
Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte: o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam fazendo. Não daquela maneira, né? Infelizmente, há muitas reuniões que têm até uma cara de culto, que têm até uma aparência de culto, mas de fato não são. Parecem mais reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Por quê? Porque não buscam glorificar a Deus. Existem cultos que você vai e o culto, ele não tem sentido, não tem ordem, não tem uma liturgia, não tem um ritual. É o que nós vamos falar aqui no tópico, no item 3 aqui. O culto é para edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Ou seja, o sentido de cultuar a Deus, né, de trazer edificação para a igreja, é de algo que está sendo construído, como na parábola de Jesus, lá de Mateus 7, versículo 24 até o 26, do homem que edifica sua casa sobre a rocha. Ou seja, Paulo, ele disciplina os crentes da igreja de Coríntios, ele disciplina os usos dos dons na igreja para que estes fossem, de fato, trazer edificação para a igreja. Porque um culto que não traz edificação, um culto onde pessoas não são edificadas, não é aquele. A edificação não é aquele culto que tem 100 profecias, 300 revelações, não é isso. Isso não é o que deve ser primordial no culto. Isso não é o que deve ser o motivo de edificação da igreja. A igreja tem que ser edificada, como nós vamos ver adiante, na palavra de Deus. Os dons do Espírito Santo devem servir no culto para edificar a igreja e não, muitas vezes, para trazer dissensões, para trazer ciúmes, invejas ou algo dessa maneira. Tudo no culto deve contribuir para a edificação do culto. O tópico 3 vai trazer a liturgia do culto. E a primeira, que é trazida aqui, muito bem colocada pelo comentarista da revista, é a exposição da Bíblia. Eu acredito que você, como bom cristão que você já deve ter reparado que existem igrejas que elas cantam demais e prega-se de menos. A exposição bíblica em algumas igrejas, em alguns cultos, ela é mínima. A exposição bíblica em algumas igrejas, ela se resume a um treinamento para se viver melhor utilizando-se a palavra de Deus. É um culto de autoajuda ou algo dessa maneira. A Bíblia, ela tem que ter, a palavra de Deus, ela tem que ter um lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. O pastor, a pessoa que está à frente de uma igreja, está responsável pelo culto, deve ficar atento ao lugar que as escrituras têm no culto. Eu acho que você já esteve em alguns cultos onde teve música, e chamava alguém ia cantar e chamava outro para cantar junto. Aí depois aquele que tinha sido chamado, ele era chamado para cantar o hino e ele chamava aquele que tinha chamado ele primeiro ou o outro. E assim, todo mundo só canta na igreja, aquela cantoria, como dizem, né? Como diz o pessoal aqui do interior, aquela cantoria, e na hora da palavra eram 10 minutos, e ainda o pastor dizia assim: o que Deus pode falar em 1 hora, ele fala em 5 minutos.
Não é assim, irmãos. A exposição da Bíblia é que traz base para a vida do crente. O próprio Jesus Cristo, ele fez da exposição das Escrituras a base do ministério dele. Lucas capítulo 4, versículo 1 até versículo 16 até o 18, ele diz sobre isso. Paulo, ele também falou sobre isso, sobre doutrina, instrução, né, o didaquê, né, que como uma das necessidades da igreja. O apóstolo, juntamente com o companheiro dele, Barnabé, né, eles expuseram, ensinaram a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 15, versículo 35, e também ficou lá durante muito tempo expondo as escrituras, lá na cidade de Corinto também. Ou seja, a palavra de Deus, ela deve ser a causa principal do culto, os nossos louvores, a nossa adoração, como nós vamos ver aqui agora, deve existir, né? Porque a adoração, ela aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo, né? Quando ele diz: cada um de vós tem salmo, tem cânticos, né? E essa palavra salmo, ela é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos, que possivelmente Paulo estava se referindo aos salmos de Davi, que possivelmente a igreja usava. Os salmos para cantar. Então, a adoração entusiástica, cantar com entusiasmo para Deus, cantar com alegria. Paulo, ele se refere aos cristãos cheios do Espírito Santo que se reuniam para adorar a Deus lá na cidade de Éfeso, lá no capítulo 5, versículo 18. A adoração na igreja primitiva, ela era entusiástica. Deve ser assim hoje, não aquela adoração extravagante, aquele termo que colocaram para se fazer aquelas coisas que a gente vê aí pela internet afora. Deus, ele é Deus de ordem e decência, e a adoração deve ser uma adoração entusiástica, porém, uma adoração decente e ordeira. E no culto pentecostal, a gente vê essa adoração entusiástica, né? Por quê? Porque nos cultos pentecostais as pessoas cantam alegres. Você ouve glória a Deus, aleluia. Você ouve pessoas se alegrando no espírito, né? E essa adoração coletiva, essa adoração eloquente dos crentes, elas são vistas nessas reuniões onde as pessoas derramam o coração perante Deus, em oração, em louvor, né? Isso também acontece quando nós levantamos as mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Olha, irmãos, nós devemos nos ater a uma adoração, a um culto reverente para Deus, a um culto com ordem e com decência para o Senhor nosso Deus. Porque se nós adorarmos somente quando vamos ao templo, nós não estaremos sendo verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles a quem o Pai procura, os que o adoram em espírito e em verdade. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Se você for novo por aqui, eu te convido a você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais.